quem me ofendeu foi ele, quem me lesou foi essa pessoa. Logo é ela que tem que vir me pedir perdão. Mas aqui Jesus fala, se o teu irmão pecar contra você, é você que tem que ir até ele. Só você, para argumentar com ele. E se ele te ouvir, então você ganhou, seu irmão resolveu a questão. Por que tem que primeiro ir a teu irmão conversar pessoalmente? Sabe por quê, meus irmãos? Porque tem coisas que, às vezes é uma coisinha de nada. Tem coisa que é tão pequena, tão insignificante, e uma simples conversa resolve. Mas o que a gente faz? A gente pode complicar essa situação se a gente pegar essa coisa que é pequena e antes da gente falar com a pessoa que, de certa forma, pecou contra a gente falar com várias outras pessoas. Aí o probleminha que seria resolvido com a simples conversa já não dá mais para resolver, já ganha uma proporção maior. Então, mas às vezes o problema é grave mesmo. Mas mesmo assim Jesus orienta, primeiro vá, só você e a pessoa, e você argumenta com ela. Se não funcionar, não desista não, chama mais 2 ou 3 pessoas e vá dessa pessoa e tenta uma segunda tentativa. Se ela não ouvir nem essas 2 pessoas, aí você não desiste não. Aí sim, só aí, no último caso, na última instância, é que o problema é levado perante a igreja. E aí a igreja vai tentar agora reconciliar aquele irmão. Se nem a igreja conseguir, aí não há mais nada que se possa fazer. É o que Jesus fala, então não tem mais nada para fazer. Trate como um descrente. Aí ele fala, em verdade vos digo, o que ligar na terra será ligado no céu, e o que desligar na terra será desligado no céu. Esse versículo é solto por aí, né? As pessoas falam assim, o que ligar na terra será ligado no céu. Aí eles falam de uma forma como se nós tivéssemos o poder de determinar para Deus alguma coisa. O que ligar aqui, olha o contexto. Jesus está presente no momento da reunião em que, vamos dar um exemplo, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, né, irmãos? O irmão que pegou várias instâncias, tentou, não conseguiu resolver, aí Jesus orienta, a igreja vai tentar ajudar. Jesus está presente ali. Então, se aquela pessoa não ouvir nem a igreja, ou seja, essa pessoa ela está sendo desligada aqui na terra e também desligada no céu. Percebe como é que funciona? Por quê? Porque Jesus está presente e o desligamento, no contexto aqui, é devido à condição da pessoa não se reconciliar, não ser uma pessoa reconciliável. Ou seja, qualquer cristão, irmão, uma das evidências do cristão verdadeiro é a capacidade de reconciliação. Porque todo mundo peca, todo mundo erra. Agora, a capacidade de um cristão verdadeiro é reconhecer o seu erro, voltar atrás e pedir perdão ou perdoar. Um cristão verdadeiro faz isso. Uma pessoa que não nasceu de novo, ela não consegue fazer isso. Ela vai até as últimas consequências e ela não perdoa. Neste caso, Jesus está dizendo que esta pessoa não faz parte do corpo de Cristo. Aí ele vai dizer assim, onde tiver 2 ou mais pessoas reunidas no meu nome, ali eu estou presente. Em que contexto ele falou isso? No contexto em que está se resolvendo uma questão assim. Jesus está presente. Como que a gente ouve esse versículo solto por aí? Onde tiver 2 ou mais pessoas reunidas, o Senhor está presente. Se você estiver orando sozinho, ele não está não? Ele está também. Então não é esse não é um versículo para dizer que Jesus só está presente quando tem um grupo de pessoas, 2 ou mais pessoas. É que ele está falando aqui no contexto de que está sendo discutido a questão de uma pessoa, de um irmão. Jesus está presente ali, junto daquela reunião, de tal maneira que a decisão que foi tomada ali, Jesus está no controle, é Ele que está tomando. Amém, irmãos? Isso aqui é a autoridade que Jesus está dando para a igreja. No capítulo 16, ele fala para Pedro isso, que daria Pedro as chaves. Só que as pessoas acabam pensando que Pedro tem a chave, só que Pedro ali representa a igreja. Aqui ele fala a mesma coisa, não para Pedro, mas para a igreja. Então a igreja de Jesus, quando ela está
agindo dentro da palavra de Deus, ela tem essa autoridade do próprio Deus. Só quando ela está agindo dentro da palavra de Deus. Amém, irmãos? Não é que uma pessoa fala assim, fulano está desligado da igreja, Deus, vou desligar aqui. Depende. Se a pessoa está desligada por falta de sabedoria ou por algum tipo de ditadura na igreja, é claro que Jesus não compactuará com isso. Mas se a pessoa for desligada, baseada na verdade do próprio Evangelho, Jesus está no controle, fazendo isso também. Então, baseado nessa fala de Jesus aqui, Pedro pergunta: então, quantas vezes eu devo perdoar o irmão? Então, que pecar contra mim? Até 7 vezes? Pedro já foi bem razoável, né? 7 vezes, Senhor? Nada, que 7 vezes o quê? Até 70 vezes 7. Dá 490 vezes. É um número simbólico. Por que é um número simbólico? Porque não dá para uma pessoa pecar contra a outra assim, 490, né? É muita coisa. Em outras palavras, Jesus está dizendo: esteja pronto a perdoar sempre. Sempre. Qual é o limite? Não há limite. Não há limite. Esteja pronto a perdoar. Só que isso parece ser difícil. Lógico que é difícil. E aqui ele vai contar a parábola que nós lemos. Ele vai dizer que certo credor, um homem tinha, o reino do céu é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. Ou seja, imagina um rei, agora os servos chegam até esse rei, e chegou um que devia 10 mil talentos. Irmãos, 10 mil talentos é um valor, aqui está exagerado justamente porque se a gente for pegar 10 mil talentos e transformar em reais, dá mais de 3 bilhões de dólares. Para você ter uma ideia que é uma dívida impagável. E esse servo devia para o rei 10 mil talentos. Ele não tinha como pagar. O rei ficou indignado. Então, já que você não tem como pagar a dívida, você, sua esposa, seus filhos vão para a prisão. Perceba o tamanho da dívida? Ela era tão grande que a liberdade dele e da família dele estava em jogo. Tem que ser uma dívida grande, né? Para que você pagar com a própria liberdade. Então, aí ele se humilhou e falou: tenha compaixão, tenha misericórdia, seja generoso para comigo e eu te pagarei. Então aquele rei teve íntima compaixão e ele perdoou a dívida. 10 mil talentos ele cancelou. Você não me deve mais nada. Sua dívida está cancelada. Ele ficou muito feliz, saiu dali e no caminho ele encontrou um conservo. Um conservo é servo dele. Ele era servo do rei e agora ele tinha um servo dele. O conservo devia para ele 100 denários. Irmãos, a diferença entre 10 mil talentos e 100 denários é muito grande. 10 mil talentos é uma dívida impagável. 100 denário, não. 100 denário é uma dívida pagável. Porque um denário, naquela época, equivalia a um dia de serviço. Então, uma pessoa trabalhava 100 dias, por assim dizer, ela tinha 100 denários. E aquele conservo devia para ele só 100 denários. Só que ele também não tinha 100 denários para pagar. Aí ele disse: você não vai pagar, não? Você vai ser preso. Aí o conservo fez a mesma coisa que ele fez. Por favor, tenha paciência, não faça isso. E ele não quis ouvir. Lançou na prisão. Aí aqueles companheiros dele falaram: espera lá. Você viu a cena que acabou de acontecer aqui? Não era ele que horas antes estava lá no rei, lá pedindo misericórdia? O rei perdoar os 10 mil talentos? O rei não perdoou? O que ele fez aqui agora? Aí foi lá e contou para o rei. O rei foi indignado e chamou ele de volta. Falou assim: servo malvado, eu não te perdoei toda aquela dívida porque você me suplicou? Por que você não teve compaixão do teu conservo, assim como eu também tive compaixão de ti? Aí sabe o que o rei fez? Já que você não perdoou o seu conservo, eu também não te perdoo. E você e sua família vai para a prisão. Aí Jesus conclui dizendo: assim também fará o Pai Celeste, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Qual é o significado da parábola? O rei aqui é Deus. O servo que devia 10 mil talentos é você, irmão. Sou eu. Esses 10 mil talentos aqui representam o nosso pecado, a nossa dívida para com Deus. Ela é tão alta, mas ela é tão alta que é impossível eu e você pagar.
É impossível nós ficar quites com Deus. Só que Deus nos perdoou gratuitamente, através de Cristo Jesus. 10 talento que é simbólico, porque o nosso perdão não tem nada que pague. O pecado é algo tão grande, é uma ofensa tão grande para com Deus, que nada que você fizer vai pagar por o seu pecado. E mesmo o seu pecado, o nosso pecado, sendo tão grande, Deus nos perdoou através de Cristo. Só que aí ele encontrou quem? Um conservo. Quem é o conservo? O conservo é aquela pessoa que deve a gente, que pecou contra a gente. E aí chega o irmão, não me perdoe. Não tem jeito, não te perdoo. Ou seja, só que o conservo devia quanto para o servo? 100 denários. 100 denários, irmãos, é pouco. Em comparação com 10.000 talentos. Ou seja, Deus perdoou uma dívida enorme nossa. E nós não conseguimos perdoar uma dívida pequena do irmão? Percebe a lógica? Como que a gente não vai perdoar? Se Deus nos perdoou, como que um ser humano vai ter a coragem de negar perdão a outra pessoa? Se Deus perdoou os seus muitíssimos pecados? Então, se eu não perdoo o irmão, se eu não libero perdão, Deus também não me perdoa. Está justo demais. Deus está certíssimo, como sempre. Não está justo? Eu pequei, eu errei, eu ofendi a Deus, eu pedi misericórdia, eu pedi perdão e Ele me perdoou. Agora, eu não tenho a capacidade de fazer a mesma coisa com o irmão que pecou contra mim? Eu vou endurecer o coração, vou virar as costas e não vou liberar perdão? Se eu fizer isso, Deus também não me perdoa. Então Jesus está dizendo que Deus fará a mesma coisa com a gente. A mesma coisa que o rei fez com o servo aqui. O rei prendeu o servo malvado, porque esse servo malvado não agiu de compaixão, igual o rei agiu com ele. Então, já que ele não perdoou com o servo, o rei não perdoou ele, prendeu. Se eu não perdoar o meu irmão, seja lá quem for que me ofendeu, se eu não liberar perdão, Deus também não me perdoará. E que ele fala, assim também Deus fará conosco. Se do íntimo nós não perdoarmos cada um aos nossos irmãos. Perceba, irmãos, do íntimo. Por que do íntimo aqui? Porque liberar perdão de boca para fora, irmãos, é fácil. Ah, eu perdoei. Não é só isso, é do íntimo. Aqui que está o desafio. Perdoar de verdade. Perdoar o ponto de ser curado disso. Sabe sabe qual é a evidência que você realmente perdoou? É quando você é curado daquilo. Se aquilo te machuca ainda, se aquilo te traz algum tipo de tristeza, claro, tristeza traz, mas se aquilo ainda, ou seja, se aquilo ainda mexe muito com você, então o seu perdão ainda, você não liberou perdão devidamente. Quando nós não liberamos perdão de forma devida, é como se aquele fato que aconteceu há muito tempo atrás tivesse acabado de acontecer. Você sente a mesma coisa, você sente a mesma tristeza, você sente o mesmo rancor, você sente a mesma ira de anos e anos e anos que aconteceu ou ocorrido. E se você não perdoar, quando você vê a pessoa, é como se ela tivesse te ofendido naquela mesma hora. Já faz anos que ela te ofendeu. Mas se você não perdoar, quando você vê a pessoa, parece que ela acabou de te ofender, porque você não perdoou. Agora, quando você libera perdão, você não vai esquecer nunca, nem não esquece, mas você supera, você sai daquilo, aquilo não está mais no seu coração. Amém, irmão? Vocês entenderam aí? Então, muito obrigado, Senhor. Serviu tudo para mim. amém. Eu perdoo aquilo que você, Senhor, falou. E que o Senhor Jesus Cristo tirou do meu coração. Amém. É isso aí. Meu passar vai ser o mesmo todo. Mas eu perdoei já. Eu perdoei. Mas eu não quero que continue. Amém. É isso aí. Entendeu, irmãos, a lógica? E quem falou isso aqui? O próprio Senhor Jesus, irmãos. Jesus, o tempo todo, está trazendo sempre a mensagem nessa direção. O Evangelho de Jesus Cristo, irmãos, é isso aí. É perdoar, é amar, é abraçar, é ser gentil, é fazer o bem.
Esse é o Evangelho. Não é aquele Evangelho de disputa, de vingança. Já viu aquelas pregações que falam assim, ó que pregação maluca que sai por aí afora. O seu inimigo vai ver sua vitória. Né? O irmão que te ofendeu vai ver você triunfando. E você vai passar. E ele vai ver Deus te usando. Isso não é Evangelho não, irmão. Isso é demônio, isso é vingança. É briga, é guerra. O Evangelho é perdoar. Você lembra de José? Às vezes o pessoal vai pregar sobre José e fala assim: José foi injustiçado, foi humilhado, os irmãos dele venderam ele para o Egito, lá dos ismaelitas, né? Os ismaelitas vendeu para os egípcios, ele foi injustiçado, foi preso, e depois Deus honrou José, José virou governador. Só que José fez depois que virou governador? Chamou os irmãos e perdoou todos. E deu comida, e mandou buscar, e honrou a família dele. Falou assim: meus irmãos, não fique com medo, não vou vingar de vocês não. Quando vocês estavam me jogando na cisterna, quando vocês estavam me vendendo, me fazendo mal, era a mão de Deus usando vocês, sem vocês saberem, para acontecer exatamente para eu chegar onde eu estou, virar governador e agora ajudar vocês. O que vocês fez contra mim foi a mão de Deus por bem de vocês mesmos. Isso é o Evangelho. Jesus sendo cuspido, coroa de espinho na cabeça, apanhando, sendo zombado. Eles olhavam para Jesus e balançavam a cabeça assim, salvou a tantos. Zombava dele, e ele falava aquela oração: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Isso é Evangelho, irmão. Evangelho não é humilhar ninguém. Evangelho não é, querer vingar. Evangelho é estender a mão. Ainda que você me ofendeu, ainda que você me machucou, eu estendo a minha mão para você e eu te amo, meu irmão. Isso é o Evangelho de Jesus Cristo. Ninguém está contra ninguém. A igreja não está em uma disputa. Quando fala igreja, falando nós aqui, não está, irmão? Falando a igreja de Cristo. Não é uma disputa. É um corpo. É todo mundo junto, se amando, fazendo bem, um ajudando o outro, honrando o outro. Isso é o Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo é sobre isso. E você encontra isso nos Evangelhos aqui, Mateus, Marcos, Lucas e João. O tempo todo Jesus ensinando essas coisas. Tudo que sai disso aí, irmãos, é outra coisa. Esse evangelho de triunfalismo, esse evangelho do testemunho. Aí o irmão vem contar um testemunho que ganhou não sei quantos mil, e do lado dele tem uma pessoa pagando aluguel atrasado. Percebe a falta de controle na mesma igreja? Um está contando a vitória de milhões, o outro está lá sem dinheiro para nada. Na mesma igreja. Isso não é evangelho. E às vezes tem humilha o outro, né? E coloca a seguinte mensagem: você não tem fé, aquele ali tem. E às vezes aquele tem mais fé do que aquele que conquistou tudo. Porque nem tudo é questão de fé. Ganhar dinheiro, essas coisas não tem nada a ver com fé. Tem alguns que dá certo. Acerta na. Enfim, como é que eu vou dizer? Faz o que tem que ser feito e às vezes prospera mesmo. O outro faz tudo também que devia fazer e a coisa não dá certo. Então não tem nível, né? Não é que o espiritual prospera e o não espiritual não prospera. Não tem nada a ver essas coisas de prosperidade. Vocês entenderam, irmãos? Então o ponto que eu queria que fixar na mente de vocês é: perdoa, irmão. Perdoa. Busca aí agora, irmão, na sua mente. Eu vou buscar na minha aqui agora. E você vai buscar na sua cabeça agora. Alguma coisa que aconteceu lá atrás, há muito tempo atrás, ou recentemente, alguma coisa que ficou pendente, talvez você foi ofendido, ou quem sabe foi você que ofendeu. Nem sempre nós somos os ofendidos, às vezes somos nós que ofendemos. Seja você o ofendido, ou seja você aquele que ofendeu. Busque aí agora. Está pronto para perdoar, irmão? Está pronto? Quando você vê essa pessoa que você buscou na mente agora, você vai perdoar ela? Tem coragem? Tem coragem de fazer isso? Aí você fala assim: mas eu teria, mas essa pessoa já não está mais aqui, eu não consigo mais ter contato com essa pessoa. Não tem problema, Deus sabe. No seu coração, você vai perdoar essa pessoa, ainda que ela nem esteja mais viva. Você vai fazer isso. Isso é evangelho, irmão. Se a gente ir por aqui
por esse caminho estreito que ele ensinou, as coisas vão. É isso que é Evangelho. Agora, passa por cima disso aqui para você ver. Nada resolve. Se você não perdoar, esquece. O princípio é: se você não perdoa, Deus não te perdoa. Quem quer ser perdoado e ir para o céu, irmão? Amém. 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 Isso aí perdoa. Não, está perdoado. Ele vai ser também. Irmão, é só ter aqui que eu queria ir. No final aqui vocês vão ter a oportunidade também de comentar sobre o tema. Eu não vou falar muito, mas eu creio que o que eu quis passar, o que Deus quis falar é isso mesmo. Perdoa. Perdoa e peça perdão. Eu queria dar aqui alguns avisos, já vou orar para a gente encerrar. Hoje, no domingo, irmãos, está finalizando, né? Como o Lucas bem falou, nós, até no próximo domingo, em nome de Jesus, vai estar tudo bonito aqui, essa parte aqui vai estar toda branca, essa parte enferrujada não vai estar mais, vai estar tudo ok. Obrigado, irmãos, por você que tem ajudado. E quarta-feira nós estaremos aqui novamente no culto. Vocês já perceberam que nós não temos tema de culto, culto da vitória, culto disso, culto daquilo, culto é culto. Né? O dia que Deus quiser falar de né? A gente não pode estabelecer para Deus, o culto hoje é da família. Todo culto é da família. Todo culto é de arrependimento. Culto é culto. A gente prega. E a palavra de Deus vai na direção que tem que ir. Amém, irmãos? Amém. A gente não vai. Porque senão a gente coloca, tematiza o culto, é como se nós estivéssemos agendando a Deus. Hoje é dia disso, hoje é dia daquilo, hoje é dia daquilo outro. Aí Deus está proibido de fazer outra coisa naquele dia. E a gente já falou que aquilo é dia. Então, né, Deus é livre para agir no dia que Ele quiser, da forma que Ele quiser. Amém, meus irmãos? Eu queria orar juntamente com vocês. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, meu Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos reunidos aqui na igreja. A igreja somos nós, quando estamos juntos, quando estamos sozinhos, somos membros da igreja, somos parte dela. Mas quando nós estamos ligados, Pai, no corpo, ainda que nós somos um grupo pequeno, mas estamos na mesma fé, aonde estiver, Pai, verdadeiros cristãos nesse momento, cultuando o Senhor, ali está os nossos irmãos. Pai, no mundo inteiro agora, nesse momento, o Senhor é adorado, o Senhor é cultuado, pessoas estão te adorando verdadeiramente, de coração aberto. Abençoa todos eles, meu Deus, dos nossos irmãos, que nós não conhecemos aqui, mas nós conheceremos naquele grande dia. Pai, abençoa todos que vieram hoje, o lar de cada pessoa, os familiares de cada um aqui, os filhos, os pais, as mães, os sobrinhos, os netos, aonde estiver agora, Pai, dê livramento àquele que está correndo risco, cura aquele que está enfermo, abre portas àquele que precisa de uma porta aberta, faça aquilo que essa pessoa necessita, Pai, tudo para a glória do seu nome. E o mais importante, meu Deus, tira a incredulidade, tira a cegueira espiritual, faça com que eles reconheçam o Senhor, faça com que eles enxerguem a verdade, que a luz do Evangelho resplandeça sobre eles e eles sejam salvos no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus, que o Senhor possa nos guardar na nossa ida para nossas casas, no nosso trabalho amanhã, no nosso dia a dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus.